Aqui vocês irão ver quem foram todos os presidentes de Brasil, desde Marechal Deodoro da Fonseca até Luiz Inácio Lula da Silva, falando também um pouco do que cada um deles fez em seus respectivos governos. O primeiro presidente do Brasil foi Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro. Nasceu na cidade de Alagoas, em 5 de agosto de 1827. Foi o primeiro presidente da República Federativa do Brasil de 1889 a 1891. Ele assumiu o poder logo após a proclamação da República. O segundo foi Floriano Peixoto. Nasceu em Maceió em 30 de abril de 1839. Ficou no poder entre 1891 a 1894, consolidando no Brasil o regime republicano. Prudente de Moraes foi o terceiro presidente. Nasceu em Mairinque em 4 de outubro de 1841. Ficou na presidência entre 1894 a 1898. Foi o primeiro civil a assumir a presidência. Ele coloca fim à República da Espada. Com ele se inicia a República das Oligarquias, que alternava o poder entre mineiros e paulistas, a conhecida política do café com leite. Campos Salles nasceu em Campinas, em 15 de fevereiro de 1841. Ficou no poder entre 1898 a 1902. Ele representava a oligarquia cafeeira de São Paulo. Assume o poder em meio à enorme crise econômica, dívida externa e redução dos preços do café para a exportação. Rodrigues Alves nasceu em Guaratinguetá, em 7 de julho de 1848. Ficou na presidência entre 1902 a 1906. Foi o primeiro presidente eleito do século XX no Brasil. Também pertence à elite cafeeira paulista. Em seu mandato teve destaque estímulos à reurbanização, políticas de saneamento básico e modernização. Ele também foi o responsável, com o apoio do médico Oswaldo Cruz, pela lei da vacinação obrigatória, que, imposta sem uma prévia conscientização da população, gerou a revolta da vacina em 1904. Afonso Pena nasceu em Santa Bárbara, em 30 de novembro de 1847. Ficou na presidência de 1906 a 1909. Continuou a estratégia de Rodrigues Alves de investir em saneamento básico e urbanização. Em seu governo, aumentou a malha ferroviária do Brasil e desenvolvimento da economia, mas também contraiu mais dívidas externas. O sétimo presidente do Brasil foi Nilo Peçanha. Nasceu em Campo dos Goitacazes, em 2 de outubro de 1867. Ficou na presidência entre 1909 a 1910. Foi o primeiro presidente afrodescendente e criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que mais tarde deu origem à FUNAI. Hermes da Fonseca nasceu em São Gabriel, em 12 de maio de 1855. Seu mandato foi de 1910 a 1914. Ele era sobrinho do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro. Ao assumir o mandato, ele se depara com a Revolta da Chibata, liderada pelo marujo João Cândido, ao qual reprime duramente. Venceslau Braz nasceu em São Caetano da Vargem Grande, em 26 de fevereiro de 1868. Ficou na presidência entre 1914 a 1918. Ele sofreu influências da política externa. Em uma época em que a Primeira Guerra estava começando, o Brasil teve queda nas vendas de café para o exterior e dificuldade de importar produtos. O 10º presidente do Brasil foi Delfim Moreira. Nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 7 de novembro de 1868. Ficou na presidência entre 1918 a 1919.
Ele foi presidente de forma interina, assumindo no lugar de Rodrigues Alves, que havia sido eleito, mas por conta de saúde debilitada, não conseguiu exercer o posto. Epitácio Pessoa nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba, em 23 de maio de 1865. Ficou na presidência entre 1919 a 1922. Seu governo foi marcado por agitação social e artística, além de ideias socialistas que chegavam às classes trabalhadoras, que foram intensamente reprimidas. Arthur Bernardes nasceu em Viçosa, em 8 de agosto de 1875. Ficou no mandato entre 1922 a 1926. Foi em seu mandato que diversos movimentos tenentistas ganharam força, como a Coluna Prestes e a Comuna de Manaus, em que soldados de baixa e média patente se revoltaram contra o governo. Washington Luiz nasceu em Macaé, em 26 de outubro de 1869. O seu período de mandato foi de 1926 a 1930. Foi o último presidente da chamada República Velha. Washington Luiz enfrentou problemas com a crise gerada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Getúlio Vargas nasceu em São Borja, em 19 de abril de 1882. O período do seu mandato foi de 1930 a 1945. Assumiu o poder por meio de um golpe de Estado, depois que seu vice, João Pessoa, foi assassinado. Foi o presidente que ficou o maior período no governo, permanecendo por 15 anos na presidência. José Linhares nasceu em Guaramiranga, em 28 de janeiro de 1886. Ficou na presidência entre 1945 e 1946. Permanecendo apenas 3 meses e 5 dias na presidência, ele foi o político indicado pelas Forças Armadas, depois da queda de Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra nasceu em Cuiabá, em 15 de maio de 1883. O período do seu mandato foi entre 1946 e 1951. Ele instituiu uma nova Constituição, na qual a pena de morte foi proibida no Brasil. Foi também o responsável pela proibição do Partido Comunista, PCB, que passou a atuar na clandestinidade. Getúlio Vargas, período de mandato 1951 a 1954. Após 4 anos de Gaspar Dutra, Getúlio volta à presidência através de eleições. Nesse novo momento democrático, Getúlio enfrentou forte crise econômica e tensão na sociedade brasileira. Devido a uma forte pressão e pedidos de renúncia por parte da oposição, Getúlio comete suicídio em 24 de agosto de 1954. Café Filho nasceu em Natal, em 3 de fevereiro de 1899. O período de seu mandato foi de 1954 a 1955. Após a morte de Getúlio, ele assume a presidência em um governo transitório e fica apenas 1 ano. Ele promete cumprir os compromissos de seu antecessor, mas quase não consegue governar. Carlos Luz nasceu em Três Corações, em 4 de agosto de 1894. Seu mandato foi no ano de 1955. Ele entrou para a história do Brasil como o presidente com o menor tempo de mandato, apenas 3 dias. Isso porque Carlos dava sinais de que daria um golpe, não permitindo que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência. O 20º presidente do Brasil foi Nereu Ramos. Nasceu em Lages, em 3 de setembro de 1888. O seu mandato foi de 1955 a 1956. Por 2 meses e 21 dias, ele ocupou a cadeira de presidente, apenas para aguardar que o novo mandatário, eleito democraticamente, Juscelino Kubitschek, ocupasse o cargo. Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, em 12 de setembro de 1902. Seu mandato foi de 1956 a 1961. O lema de seu governo era 50 anos de desenvolvimento em 5, que prometia modernizar e urbanizar o país.
Foi nos anos de Juscelino Kubitschek que Brasília, a nova capital do Brasil, foi construída. Além disso, o Produto Interno Bruto, o PIB, também teve um aumento significativo. Jânio Quadros nasceu em Campo Grande, em 25 de janeiro de 1917. Seu mandato foi no ano de 1961. Assume o comando em um momento que o país passa por desequilíbrios econômicos, o que o leva a recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Jânio aproxima também as relações com países como Cuba, China e União Soviética, o que gera desconforto entre a oposição e as forças armadas. Ele renuncia depois de 7 meses, alegando que forças terríveis o pressionavam. Ranieri Mazzilli nasceu em Caconde, no estado de São Paulo, em 27 de abril de 1910. O seu mandato foi no ano de 1961. Quando Jânio Quadros renuncia, seu vice, João Goulart, estava viajando. Assim, quem assume a presidência por 13 dias é Ranieri Mazzilli. João Goulart nasceu em São Borja, em 1º de março de 1919. Seu mandato foi entre 1961 e 1964. Seu governo teve o apoio das classes populares, sindicatos e operários. Em contrapartida, os militares e a UDN, União Democrática Nacional, se colocaram como oposição, dizendo se tratar de um político comunista. Ele tentou colocar em prática sua ideia de distribuição de renda, reforma agrária, reforma educacional, urbana e eleitoral. Entretanto, as pressões da elite, donos de terra, empresários e parte da classe média deram força para ele sofrer um golpe militar, o que o impediu de concluir seus planos. Assim, ele é obrigado a se exilar no Uruguai, deixando o poder para os militares. Ranieri Mazzilli teve outro mandato no ano de 1964. Novamente fica com a presidência do país por pouco tempo, 13 dias, até que os militares escolhessem um novo governante. Humberto Castelo Branco nasceu em Fortaleza, em 20 de setembro de 1897. Seu mandato foi entre 1964 a 1967. Foi o primeiro presidente da ditadura brasileira. Em seu governo, ele fechou o Congresso, impediu a imprensa de publicar livremente, acabou com o voto popular e com demais partidos contrários à ideologia ditatorial. O 27º presidente do Brasil foi Arthur da Costa e Silva. Nasceu em Taquari, em 3 de outubro de 1899. Seu mandato foi entre 1967 a 1969. Eleito interinamente, ou seja, sem ser escolhido pelo povo, Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura, chamados de Anos de Chumbo por seu caráter autoritário. Em seu governo foram organizados protestos memoráveis contra a ditadura militar, como a passeata dos 100 mil. Então, Costa e Silva concentrou poderes no executivo e aumentou a repressão com a criação do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, com torturas, desaparecimentos e mortes de quem se opunha. Emílio Médici nasceu em Bagé, em 4 de dezembro de 1905. Seu período de mandato foi de 1969 a 1974. Conseguiu ser ainda mais autoritário, elevando o nível de repressão. Nesse período surgiu o Lema Brasil, ame-o ou deixe-o, sugerindo que todos que tivessem críticas deveriam sair do país ou seriam presos e muitas vezes mortos. À custa de empréstimos, o país conseguiu uma melhora econômica, mas elevou consideravelmente a dívida externa. Foi Médici também que estimulou a exploração amazônica, com a Transamazônica e o Projeto Rondon. O 29º presidente do Brasil foi Ernesto Geisel. Nasceu em Bento Gonçalves, em 3 de agosto de 1907. Ficou na presidência entre 1974 e 1979. E seu governo começa. O Ato Institucional número 5, o AI-5, é retirado. De qualquer forma, violações, mortes e torturas ainda aconteciam, como o caso famoso de Vladimir Herzog.
jornalista morto nas dependências militares. O 30º presidente do Brasil foi João Batista Figueiredo. Nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1918. O período do seu mandato foi de 1979 a 1985. Foi o último presidente do período militar no Brasil. Teve a função de preparar o país para a abertura política, de forma gradual. Assim, instaura a Lei da Anistia, permitindo que políticos e cidadãos exilados voltassem ao país. Em troca, os crimes da ditadura não poderiam ser julgados e punidos. José Sarney nasceu em Pinheiro, no Maranhão, em 24 de abril de 1930. O período do seu mandato foi entre 1985 a 1990. É o primeiro civil a alcançar o cargo de presidente depois da ditadura militar. Entretanto, mesmo com a campanha pelas diretas já, sua eleição foi indireta. Na verdade, Sarney era vice de Tancredo Neves, que apresentou complicações de saúde e não pôde assumir, falecendo em abril de 1985. Buscando resolver o problema da economia em crise, Sarney instaura o Plano Cruzado, que congela preços e salários. Sem sucesso, a inflação e os juros dispararam. É feita ainda uma nova Assembleia Constituinte, em 1988, substituindo a anterior, do período militar. Fernando Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949. O período de seu mandato foi entre 1990 e 1992. Sua campanha eleitoral foi focada no combate à inflação e à corrupção. Assim que assumiu o poder, alegando a tentativa de conter a inflação, impôs o Plano Collor, que confiscava as poupanças dos brasileiros. Ele também congelou salários e aumentou tarifas públicas. Seu governo começou a sofrer pressão. Assim deu-se início a um processo de impeachment. Percebendo que seria retirado do cargo, Collor renuncia no final de 1992. Itamar Franco nasceu no mar territorial brasileiro, a bordo de um navio de cabotagem, que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro. Porém, as coordenadas exatas do nascimento são desconhecidas. Foi registrado em Salvador em 28 de julho de 1930. O período do seu mandato foi entre 1992 a 1995. Por ser vice de Fernando Collor, ele assume a presidência em 1992, herdando um país mergulhado em problemas, como desemprego e inflação. Seu governo foi marcado por um plebiscito para a população escolher qual sistema político gostaria, vencendo a República e o presidencialismo. Em seu governo houve a estabilização econômica, comandada por Fernando Henrique Cardoso, no cargo de ministro da Fazenda, criando o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1931. Seu período de mandato foi entre 1995 a 2003. Com o sucesso do Plano Real, ele conseguiu se eleger presidente em 1994. Teve destaque em seu mandato o aumento considerável de privatizações, como o sistema de telecomunicações, a Vale do Rio Doce e outras empresas lucrativas. Com avanços tecnológicos, entretanto, alguns serviços baratearam, como a venda de linhas telefônicas, que realmente eram muito caras no Brasil. O presidente também teve êxito na redução do analfabetismo. FHC foi reeleito em 1998, permanecendo 8 anos no governo. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns, no Pernambuco, em 27 de outubro de 1945. O período do seu mandato foi entre 2003 e 2011. Foi eleito prometendo manter a estabilidade econômica e combater a fome e o desemprego.
No seu governo foram criadas mais vagas de trabalho e, para vencer a pobreza extrema, apostou no programa social Bolsa Família, que ajudava financeiramente famílias carentes em troca de que as crianças frequentassem a escola e mantivessem visitas regulares ao médico. Entretanto, seu governo também foi marcado por investigações de corrupção e pagamentos de deputados para garantir a aprovação de projetos, conhecido como mensalão. Ainda assim, termina seu mandato com boa taxa de apoio popular. Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte, em 14 de dezembro de 1947. O período de seu mandato foi entre 2011 e 2016. Foi a primeira mulher a assumir a presidência e tinha o apoio do presidente Lula. Compromete-se a dar continuidade aos programas sociais iniciados na gestão anterior. O ensino técnico também teve incentivo, assim como o superior, que ganhou mais universidades, ampliando o número de vagas. Reeleita em 2014, Dilma inicia seu segundo mandato. Entretanto, devido a pressões e acusações de cometer crime de responsabilidade fiscal, sofre um processo de impeachment que culminou com sua saída em 2016. Antes de deixar a presidência, a inflação e o desemprego vinham crescendo consideravelmente. Michel Temer nasceu em 23 de setembro de 1940, na cidade do Tietê, estado de São Paulo. Ficou na presidência de 2016 até 2019. Com a retirada de Dilma do poder, ele, que era seu vice, assume como presidente interino. Fica na presidência por 2 anos. Seu mandato terminou com alta taxa de desemprego, que já tinha sido iniciada com o governo anterior. Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério, estado de São Paulo, em 21 de março de 1955. Assumiu a presidência em 2019. Ganhou as eleições fazendo forte oposição aos governos anteriores e prometendo acabar com a corrupção. Em seu governo, o enfrentamento à Covid-19, uma pandemia que matou mais de 700 mil brasileiros, foi amplamente questionada por médicos, cientistas e por grande parte da população, devido ao seu posicionamento contrário à eficácia das vacinas. Manteve programas sociais de governos anteriores, aumentando seus valores e o número de pessoas assistidas. Em seu terceiro mandato, Lula assume em 1º de janeiro de 2023, após vencer uma eleição acirrada contra Bolsonaro. Lula promete implantar uma política totalmente diferente do seu antecessor, com mais diálogos com as nações estrangeiras, mais investimentos em saúde e educação. Uma medida importante tomada por Lula em seu início de governo foi o Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal, onde o governador Ibanez Rocha não agiu corretamente nas medidas de segurança, que não combateram atos golpistas contra os 3 poderes em 8 de janeiro.